A seguir, Jornal das 6. Reitor da Unijuí viaja para Brasília para tentar reverter decisão do MEC com relação à implantação da Faculdade de Medicina em outra instituição de ensino. Quadrilha amarra a família, rouba a residência e troca tiros com a polícia. Chuvarada causa prejuízos na região. Servidores do INSS continuam em greve. Traficantes são presos com 150 quilos de maconha em Tuparandi na madrugada deste domingo. Projeção do mercado financeiro para a inflação este ano não para de subir. Olá, boa noite. O Jornal das 6 está no ar. E a projeção do mercado financeiro para a inflação este ano não para de subir. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, subiu pela 13ª vez seguida. Desta vez, a projeção passou de 9,4% para 9,12%. Para 2016, a estimativa teve duas leves reduções seguidas. A expectativa é que no final do próximo ano, o IPCA fique em 5,44%, contra 5,45% previstos na semana passada. Essas projeções são do Boletim Focus, publicação semanal feita pelo Banco Central, com base em pesquisa das instituições financeiras sobre os principais indicadores econômicos. As estimativas para a inflação estão distantes do centro da meta, que é 4,5%. Neste ano, a expectativa é de estouro até do teto da meta, que é 6,5%. O próprio Banco Central projeta a inflação em 9%. Para tentar frear a alta dos preços, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central tem elevado a taxa básica de juros, a Selic. A taxa já foi elevada por 6 vezes seguidas e o Banco Central tem sinalizado que o ciclo de alta continua. A próxima reunião do comitê está marcada para os dias 28 e 29 deste mês. Atualmente, o Selic está em 13,75% ao ano e as instituições financeiras esperam que a taxa chegue a 14,5% ao final deste ano. No final de 2016, a Selic deve ficar em 12,25% ao ano. A capital gaúcha fechou o mês de junho com o IPCA em 0,75%, contra 0,97% em maio. A variação negativa de 0,22% é pequena, mas um alívio no bolso do consumidor, que vem padecendo as altas nos preços. O que eu comprava com R$100, hoje não é possível mais. O pão francês encareceu 0,5%. Parece inexpressivo? Florentino acha que não. Preço lá nas alturas, né? Então a solução é mexer no paladar para não mexer no bolso. Claro. O aumento no preço da carne, por exemplo, assusta. O produto está em média 2,95% mais caro. Mas se engana quem pensa que é a carne que mais vai pesar no bolso do consumidor. O principal aumento na alimentação foi puxado por um tempero. A cebola está quase 24% mais cara e vem seguida pelo tomate, que encareceu cerca de 12%. Segundo este economista de finanças pessoais, é o mercado internacional que passa por um momento de instabilidade e tem forte influência na inflação brasileira, já que o país exporta e importa uma porção de alimentos, as commodities. Para os próximos meses, o especialista prevê uma economia ainda mais abalada, o que deve gerar ações de ajuste fiscal mais severas por parte do governo. Para o consumidor, a solução vai ser colocar a mão na consciência. Compre o que precisa, quando precisa e não só porque está na promoção. As promoções são importantes para produtos de extrema necessidade. Publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, as mudanças no limite do crédito consignado.
Agora, para o trabalhador, o percentual do empréstimo descontado na folha de pagamento pode ser de 35% e não mais de 30%. A medida é provisória e, de acordo com o texto, esse percentual a mais só poderá ser usado para bancar as despesas do cartão de crédito. Ou seja, além de poder pedir um crédito ao banco equivalente a 30% do que ganha, o trabalhador também poderá comprometer 5% do seu salário para pagar as suas dívidas do cartão. O final de semana foi de muita chuva em todo o estado. Na região foram registradas chuvas de granizo durante o domingo. A mais forte atingiu a região das Missões. Em Santo Ângelo, a chuva de granizo veio no final da tarde, mas foi por volta das 10 horas da noite que a chuva veio com intensidade na região. De acordo com a Defesa Civil do município, 6 bairros foram fortemente atingidos pela chuva. Cerca de 62 casas tiveram o telhado arruinado pelo granizo. O tamanho das pedras impressionou e logo os registros da chuva de granizo tomaram as redes sociais. Ainda na noite de ontem, a Defesa Civil distribuiu lonas para as residências. Nesta manhã foi realizada a distribuição de telhas para as famílias atingidas. Em Ijuí, houve registro de chuva de granizo, mas em menores proporções. De acordo com a Emater, choveu cerca de 25 milímetros desde ontem no município. E o alto volume de chuvas tem causado transtornos às plantações de trigo. As altas temperaturas favorecem o crescimento da cultura, mas a falta de luminosidade retarda o desenvolvimento do trigo. E a partir do dia 30 de julho, quem for preso em flagrante em Porto Alegre vai ter audiência com um juiz dentro de 24 horas. E o magistrado que receber o auto do flagrante deve ser o mesmo que irá realizar a sessão. A proposta é do Conselho Nacional da Justiça e vai ser implantada na capital através de um projeto piloto organizado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Hoje, quem é preso em flagrante na capital espera até 3 meses para ver o juiz. A mudança antecipa para 24 horas o prazo para ocorrer a audiência de custódia. A medida vai ser testada em um projeto piloto com duração de 120 dias. A ideia do Tribunal de Justiça é garantir a legalidade das prisões e humanizar os processos criminais. Se a prisão não observou as suas condições e os requisitos legais ou teve alguma violação de direitos humanos ou abuso de poder, que imediatamente ele possa ser colocado em liberdade. A Convenção Americana de Direitos Humanos, assinada pelo Brasil em 92, já previa a realização das audiências de custódia. Agilizando o encontro entre juiz e flagrado, a expectativa é de que diminua o número de prisões provisórias desnecessárias e também a superlotação nos presídios. Para este promotor de justiça, no entanto, o projeto coloca em risco a segurança da população. Ao invés de fazermos uma pressão forte sobre o executivo para construir presídio e manter presas as pessoas, nós vamos acabar soltando, e não são presos comuns, não são presos de pouca monta, vamos soltar presos perigosos, colocá-los nas ruas, para que novamente eles voltem delinquindo e nesse meio tempo nós tenhamos vítimas. Isso só vai acarretar uma soltura ainda maior de presos e o objetivo é este, não há outro. Se o judiciário disser que não é isso, ele está usando uma forma para esconder o fundo. Ele também critica o piloto por se basear apenas em atos administrativos e não em leis. Já a Polícia Civil afirma que as audiências de custódia podem ser positivas, mas destaca que o projeto não pode ser a solução para a falta de vagas nos presídios. E o Tribunal de Contas Gaúcho apresentou na última semana o diagnóstico sobre os 497 conselhos tutelares do Estado. A pesquisa aponta que os principais problemas estão relacionados com a infraestrutura e a qualificação de profissionais. A pesquisa faz um diagnóstico da situação dos conselhos tutelares em 475 municípios do estado. Entre outros dados, o levantamento revela que 92% dos conselhos têm dotação orçamentária. 96% possuem local específico de funcionamento. 79,16% dos municípios não dispunham em 2014 de estrutura pessoal para auxiliar nas atribuições do Conselho. 42% declararam não possuir sala reservada para atendimento e 23% não possuem veículos à disposição.
Quanto ao perfil dos conselheiros, 10% não tem ensino médio, que é a formação mínima exigida. Isso destaca a importância da formação continuada, porque, de fato, a legislação não quer colocar burocratas, pessoas que sabem muito de lei, mas não têm aquele contato, não têm aquela vontade e vocação para atendimento ao menor. Mas, em contrapartida, é preciso que o Estado proveja recursos para que eles se capacitem e conheçam toda a legislação que é específica. Segundo o presidente da Associação dos Conselhos Tutelares do Estado, além dos problemas estruturais, a maior dificuldade é que os municípios reconheçam a obrigação de investir nos conselhos. A gente pode ver aqui, por exemplo, nós temos sede de conselhos tutelares que não tem as condições mínimas de atendimento, não tem uma sala para fazer a oitiva, que é então, a gente ouvir aquela família que teve a violação dos direitos, a gente não consegue ouvir no espaço adequado. Por meio de verba federal, os conselhos recebem material de trabalho, mas apenas 106 dos 525 foram equipados. Para 2015, com o contingenciamento que teve, só mais 25 serão equipados esse ano. Então vai faltar muita coisa ainda. Então a gente precisa muito ainda da ação política para que a gente consiga melhorar a estruturação dos conselhos. E o INSS continua em greve. De acordo com o balanço divulgado ontem, no Rio Grande do Sul, 15% das unidades estão totalmente paralisadas. Em nota, o INSS informa que os segurados que possuem agendamento para o atendimento em uma agência da Previdência Social e que não sejam atendidos em razão da paralisação dos servidores terão sua data de atendimento remarcada. O reagendamento será realizado pela própria agência e o segurado poderá confirmar a nova data ligando para a Central 135 no dia seguinte à data originalmente marcada para o atendimento. O INSS considerará a data originalmente agendada como a data de entrada para o requerimento, para se evitar qualquer prejuízo financeiro nos benefícios dos segurados. E no próximo bloco, você confere o que diz o reitor da Unijuí a respeito da decisão do MEC com relação à implantação do curso de medicina aqui em Ijuí. Nós já voltamos.